Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 16. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 16 e também o versículo 20. É um texto muito conhecido da igreja, mas eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. E eu trouxe um título para essa mensagem, e o título é O Caminho para a Verdadeira Justiça. Talvez você está na casa de Deus, e eu falei aqui pela manhã, que nós trabalhamos esse tema que está no nosso texto que nós vamos ler hoje, Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Nós trabalhamos aí com um ano de fazer diferença, mas na verdade, queridos, nós temos que fazer diferença todos os dias. Aquilo ali é simplesmente um incentivo para a igreja, que a gente venha fazer diferença, mas que nós possamos ser algo diferente nessa terra. Como esse texto fala muito claro, o que nós devemos aprender, qual que é o caminho para essa verdadeira justiça que o Senhor tem para mim e para você. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal dessa terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Versículo 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos repetir esse versículo? Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, estar diante do Senhor, meu Pai, e te peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite. E em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida, que eu possa, Senhor amado, ser canal de bênção aqui nesse momento, ó Deus, porque eu creio, meu Deus, que primeiramente essa palavra falou no meu coração, que essa palavra possa também falar no coração da Tua igreja nessa noite. Eu coloco diante do Senhor cada vida, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, ó Deus, que nós possamos cada dia mais experimentar o sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Nós oramos a Ti nessa noite e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, faça morada no nosso coração, para que nós venhamos cada dia obedecer a Tua palavra, que nós possamos a cada dia viver os mistérios do Senhor nessa terra, ó Pai. Eu creio, meu Deus, numa grande mudança. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor levantará homens e mulheres que estarão fazendo a diferença nessa terra, ó Deus. Eu clamo a Ti nesse momento e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos, fique à vontade.
Quando nós olhamos para esse texto, queridos, há várias interpretações para o Sermão do Monte. Alguns dizem que é um plano de salvação e que, se desejarmos ir para o céu, um dia devemos obedecer todas as regras. Outros também dizem outros falam que chamam como tratado em prol da paz mundial. Mas também, queridos, outros ainda dizem que o Sermão do Monte se aplica aos dias de hoje, mas valerá para um tempo futuro, talvez durante a tribulação ou no reino milenar. Mas eu creio, queridos, que esse Sermão do Monte, sem dúvida, ele se aplica aos dias de hoje. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é pura, a palavra de Deus, ela é eficaz, e a palavra de Deus, ela faz a diferença nas nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa situação, nós vivemos em um mundo onde números de cristãos crescem, mas a consequência não aparece, queridos. Nós não vemos essa consequência quanto ao aumento dessas pessoas quando nós olhamos para a sociedade. Eu falei aqui pela manhã, eu não combinei nada com a irmã Flávia, mas um dia desse eu estava ouvindo uma pregação sobre missões, e o pastor falava sobre valorizar vidas, valorizar pessoas, e ali ele ministrando aquela palavra, ele falava o seguinte, que muitas vezes a pessoa gasta R$200 com o cachorro durante o mês, mas não é capaz de abençoar um missionário com R$10. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que você não possa cuidar de um cachorro, mas eu estou falando de vidas que são valiosas para o Senhor. Se eu e você estamos aqui nessa noite, nós somos valiosos para o Senhor. Então nós temos que entender que não só orarmos por esses missionários, mas também que nós venhamos fazer a diferença, que a gente venha abençoar esses missionários. E eu contei também aquela experiência que nós tivemos há uns 3 anos atrás, quando eu fui ali numa conferência missionária na cidade de Itaperuna, onde um pastor contava um relato de um jovem de apenas 16 anos, que esse jovem entendeu sobre missões, morador ali dos Estados Unidos, e ele foi para a rua com um papelzinho escrito: doe $1 para missões. E num período de 4 anos, aquele jovem sozinho enviou para missões $100 mil. E eu me lembro que naquela semana que eu contei esse testemunho, eu incentivei a igreja, falei: queridos, você que é estudante, você que trabalha, você vai abrir mão de uma passagem de ônibus por dia, R$5, ida e volta, você estudante, ou deixa de tomar um café, R$5 por dia. Se todos os meses a gente ofertar R$5 para missões, a igreja não é tão pequena assim, nós poderemos abençoar vários missionários. Glória a Deus que a gente abençoa alguns missionários que estão no campo, mas a gente poderia fazer muito mais. Mas isso tem que estar no coração de cada um. Por isso que ele fala que nós não vemos essa consequência aplicada dentro da sociedade. Olha outra coisa interessante, queridos. Nunca se falou tanto em casais, nunca se fez tanto encontro de casais, nunca deu tanta palestra para casais dentro das igrejas, curso de noivos, curso não sei de quê, e nunca houve tanta separação dentro das igrejas. Então nós temos que olhar isso, queridos. Será que verdadeiramente nós estamos observando isso que está nessa palavra? Será que verdadeiramente nós temos sido cristãos verdadeiros? Será que verdadeiramente nós temos feito a diferença nessa terra? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós entendemos que estamos aqui pela misericórdia de Deus. E muitas vezes a gente começa a julgar as pessoas. Muitas vezes a gente começa a achar que aquela pessoa não é digna de receber aquilo. Mas eu olho para mim, queridos. Muitas vezes eu pensava lá atrás, para aquela pessoa não tem solução. Aquele ali não vai confessar Jesus, aquele ali não vai vir para Jesus. Mas um dia o Senhor falou comigo no particular: se teve jeito para você, tem jeito para o outro também. Isto é fazer a diferença, isso é entender que nós estamos sendo mudados. Interessante, isso acontece porque muitas vezes temos nos preocupado mais com as mudanças exteriores
do que com a mudança do nosso caráter. Queridos, muitas vezes nós estamos na igreja para mostrar para a sociedade. Muitas vezes nós entramos na igreja para mostrar para a nossa família, para mostrar para os nossos colegas que a gente está frequentando a igreja, mas muitas vezes não está acontecendo mudança do nosso caráter. E aí, se a gente observar esse texto, o versículo 20 fala muito claro: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Isso é sério, igreja. E nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. A palavra de Deus está sendo cumprida a cada dia. Cada dia que passa nós estamos percebendo que o Senhor está voltando. Mas muitas vezes nós estamos quietos. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de comodismo. A gente não muda. A gente não procura viver uma vida diante do Senhor. E pela manhã hoje um irmão me procurou e falou assim: pastor, eu te achei triste na sexta-feira, na vigília. Eu falei assim: não, irmão, eu não estava triste. Primeiro que eu estava em consagração para pregar essa palavra no dia de hoje. E em segundo lugar que eu estava preocupado, queridos. Uma igreja com quase 550 membros. A gente vem para uma vigília de oração, tem 25 pessoas, 30 pessoas. Uma igreja que tem 40 pessoas no louvor. Você vem para uma vigília de oração, tem 2 pessoas para tocar nesse louvor. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo nessa terra? Claro, queridos, eu entendo perfeitamente que muitos de vocês não podem estar aqui por trabalho, por estudo, por algum motivo, mas a maioria poderia estar aqui orando, buscando ao Senhor. Mas glória a Deus que tem aqueles remanescentes. Mas nós precisamos entender para que nós fomos chamados. Que diferença é essa que nós estamos fazendo? Se nós estamos numa vigília de oração, nós não temos aqui um grupo completo para estar louvando a Deus. Que louvor é esse que nós estamos prestando a Deus? E isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes, queridos, a gente olha para essa palavra, a gente critica os fariseus, a gente critica essas pessoas que muitas vezes não estão vivendo a palavra do Senhor, mas nós também estamos no mesmo caminho. Muitas vezes nós olhamos para nós e nós sabemos que nós podemos fazer mais. Eu creio que nós podemos fazer mais, queridos, porque por mais que a gente faça para o Senhor, Ele não vai nos pedir algo que vai custar muito caro. Assim como Ele não dá uma prova, além do que você possa suportar, Ele não vai dar algo para você fazer que você não tenha capacidade para fazer, porque é Ele que capacita. E aí, queridos, nós temos que entender, porque nesse versículo 20, ele fala que os líderes religiosos possuíam uma justiça artificial e exterior, com base somente na lei. Mas a justiça que Jesus descreve é verdadeira e essencial. E ela começa no interior, ela começa no nosso coração. E nós temos que aplicar isso todos os dias, queridos. Nós temos que entender, porque Jesus está chamando um povo, Jesus está chamando uma igreja que esteja mesmo disposta a cumprir a tua palavra. Jesus está chamando uma igreja que esteja disposta a ir como a irmã está indo para cuidar de pessoas. Queridos, na nossa cidade, não se assustem, tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Na nossa cidade, tem muitas pessoas necessitando de algo, necessitando de um abraço, de uma ajuda, e às vezes a gente fica parado, às vezes a gente fica na zona de conforto, e não olha ao nosso redor o que está acontecendo. E Jesus, querido, Ele nos ensina, nessa parábola, nesse texto que nós lemos, essas palavras para seus discípulos primeiro, quando Ele diz aqui no versículo 1, Ele fala assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então Ele passou a ensiná-los. Então, queridos, primeiro, Ele ensinou para os discípulos, aqui Ele afastou daquela multidão, e mais tarde, esses discípulos ensinaram essa palavra para nós, e nós estamos aprendendo essa palavra a cada dia. Que nós venhamos entender isso, queridos. Obrigado, João. Jesus ensina lições preciosas, que precisamos aprender a viver a verdadeira justiça e fazer a diferença nessa terra. E quais são essas lições que nós podemos aprender nesse texto?
É um texto muito rico, queridos. Eu poderia estar falando aqui somente das bem-aventuranças, mas ele traz para mim e para você algo muito rico, algo tremendo. E aí algumas das lições que nós podemos aprender: primeiro, as bem-aventuranças, elas falam de felicidade plena. Será que verdadeiramente nós estamos recebendo essa felicidade plena? Algumas versões falam: abençoados são aqueles que obedecem essa palavra. Então, bem-aventurados é mais do que feliz, uma felicidade plena. E para isso, queridos, nós temos que ter atitudes. Nós temos que ter atitude para ter um caráter transformado e viver essa felicidade plena. E aí talvez você esteja perguntando: mas que atitudes são essas, pastores? A primeira atitude que nós precisamos é em relação a nós mesmos, em relação a si mesmo. Versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, aqui está falando de ser humilde, ter um conceito correto de si mesmo. Como que você tem se comportado diante dessa sociedade tão corrompida? E tem um versículo lá em Romanos capítulo 12, no versículo 3, que diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que essa palavra está querendo dizer para mim e para você, queridos? Que nós entendemos que é pela graça que nós estamos aqui, é a misericórdia de Deus que nos alcançou, e nós não podemos ter um conceito de nós mesmos, porque se fosse para mim falar de mim mesmo aqui nessa noite, não sairia nada que presta, queridos. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como eu já pronunciei aqui nessa noite. Mas também eu creio que pela graça nós fomos alcançados para fazer essa diferença. E para fazer essa diferença, a primeira atitude que nós devemos ter em relação a nós mesmos: ser uma pessoa compromissada com a palavra de Deus, ser uma pessoa compromissada com a oração. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a santificação todos os dias, sem a qual ninguém verá Deus. A palavra de Deus diz sobre isso. E outra coisa, queridos, nós temos que reconhecer a nossa condição espiritual de pecador, que necessita de Deus em todos os momentos. Nós somos, muitas vezes, queridos, nós somos atacados, nós somos perseguidos, nós somos tentados a fazer algo que não agrada ao Senhor, mas o Espírito Santo é aquele que vem sobre nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos consola a cada dia, nos dá uma direção certa para que a gente venha obedecer a palavra do Senhor. Então, queridos, tenha atitude em relação a você mesmo. A segunda atitude que nós precisamos é a atitude em relação ao pecado. Versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muitas vezes nós lemos esse texto aqui, a gente acha que isso aqui é somente para aquelas pessoas que passam por tribulações, pessoas que passam por lutas, mas não, queridos, aqui está dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós temos que chorar pelos nossos pecados, queridos. Nós temos que arrepender verdadeiramente pelos nossos pecados, porque Deus trata pecado como pecado, e Ele quer nos curar, Ele quer nos purificar a cada dia. Então nós temos que chorar a cada dia e pedir o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ensinar, para nos ter uma vida reta diante do Senhor. Os que estão convictos do pecado ou lamentam a condição pecaminosa do mundo, lá em 2 Coríntios 7:10, na parte A, diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Olha que coisa tremenda, queridos. Nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir perdão pelas nossas falhas, nós temos que pedir perdão por muitas vezes deixarmos de ajudar as pessoas, por muitas vezes deixarmos de ler a palavra do Senhor. Porque eu entendo, queridos, que nós vivemos tempos difíceis,
muita correria, muita coisa para fazer, e se a gente não vigiar, a gente não tem tempo para ler a palavra. Se a gente não vigiar, a gente não tem tempo para vir para a casa do Senhor, a gente não tem palavra para ir para uma célula, e a gente começa a viver uma vida rotineira, e a gente esquece de ler a palavra do Senhor, a gente esquece de ter a presença do Senhor a cada dia. E o Senhor quer que nós sejamos filhos que obedeçam essa palavra a cada dia. Também aplica-se aos cristãos que sofrem perseguição ou desprezo por causa da fé. Lá em Salmo 126, 5, muito conhecido: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Como que está a sua vida hoje? De repente você está sendo arrastado, de repente você veio para cá hoje, muitos problemas, muita chuva, você chegou aqui arrastado, você chegou um caco, mas glória a Deus que você chegou, querido, porque Deus tem uma palavra rema para nós nessa noite, uma palavra que nós seremos mais que vencedores. Deus quer levantar uma igreja pura, uma igreja verdadeira, uma igreja que entenda essa justiça, mas para isso, queridos, nós temos que ter atitude em relação ao pecado. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que enganava as pessoas, não engane mais. É triste quando você vai conversar com as pessoas e as pessoas falam assim: Deus me livre, vender para crente, Deus me livre, dar emprego para crente. Queridos, teria que ser o contrário. Eu conversando com o pastor Rubens, vô ali do nosso irmão Josiel, ele falou que há 50 anos atrás era uma dificuldade muito grande nessa cidade. Para alugar um ponto, para levantar uma igreja era muito difícil. Mas teve um período que as pessoas queriam alugar para as igrejas. Teve um período que as pessoas queriam abençoar essas pessoas que estavam na igreja. Mas, queridos, ultimamente nós temos visto muitos comentários, e isso não agrada ao Senhor. Então, não somente o pecado, mas que a gente tenha um caráter transformado, que a gente possa pedir ao Senhor para nos mudar a cada dia, que a gente venha viver essa palavra verdadeira, que a gente venha viver em plena comunhão com o Senhor. E aí, queridos, o consolo que Jesus oferece para todos aqueles que estão tristes, segundo Deus, é esse: que os pecados pelos quais se arrependem podem ser apagados em sua vida. Creia nisso, queridos. Não fique preocupado com o que você fez lá no passado, porque o inimigo que é acusador, o inimigo que fica apontando o dedo, o inimigo que fica soprando nos nossos ouvidos, mas Deus tem palavra de bênção, Deus tem palavra de vitória para mim e para você, mas nós temos que largar essa vida de pecado. Então, queridos, tenha atitude em relação ao pecado também. Então, a primeira atitude em relação a si mesmo. A segunda atitude em relação ao pecado. E qual seria essa terceira atitude em relação ao próximo, querido? Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos ser uns pelos outros, orar uns pelos outros. Mas muitas vezes, querido, nós não amamos o próximo como a Bíblia nos ensina. Muitas vezes a gente está querendo levar uma vida egoísta. Muitas vezes a gente está querendo viver no nosso cantinho, no nosso sossego, esquecendo de abençoar o irmão que está do nosso lado. Então tenha atitude em relação ao próximo. Versículo 5 até o 7 fala sobre isso, ó. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então esse texto aqui, esse pequeno versículo, ele está falando em relação ao próximo. Quando a pessoa é mansa, ela ajuda sem interesse próprio, ela não é egoísta, ela não cobra pelo que ela faz. Mas muitas pessoas, queridos, infelizmente, faz algo para mim e para você, e assim que ela tem a oportunidade, a primeira coisa que ela faz é julgar na nossa cara: mas eu fiz isso por você, mas eu não sei o quê. E o que Jesus fez por mim e por você lá na cruz? Ele pagou um preço muito alto, e Ele não cobra nada de mim e de você, simplesmente que a gente seja obediente à palavra. E aí quando Ele fala aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão, queridos, indica uma posição na família de Deus.
Só vai herdar o reino dos céus aquele que for manso e humilde de coração, aquele que se arrepender verdadeiramente, esse herdará o reino dos céus. Quando ele fala de terra, é aquele que habita em justiça. 2 Pedro 3,13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha que coisa tremenda. Então, queridos, se a gente almeja, herdar essa terra, esses novos céus, essa nova terra, nós temos que arrepender, nós temos que amar o próximo, nós temos que ter uma atitude em relação ao próximo. E essa atitude em relação ao próximo, querido, não é simplesmente você dizer que ama, é você agir na hora que precisa. Porque é muito fácil você falar que ama o seu irmão, quando ele te convida lá para uma festinha, você vai, faz ali o social, glória a Deus por isso. Mas aquele dia que o irmão te liga 3 horas da manhã, pedindo um socorro, é aí que você vai ver se você realmente está abençoando esse próximo. E você está disponível para estar ajudando em todas as áreas, está disponível, está caminhando com ele por onde ele precisar, queridos. Isso é ter uma atitude em relação ao próximo. E outra atitude que nós precisamos é a atitude em relação a Deus. Essa aqui, queridos, nós temos que guardar. Versículo 8 fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus requer a pureza na alma, que só é possível por meio do novo nascimento. Essa pessoa que recebe esse novo nascimento é uma pessoa que está disposta a ter uma atitude em relação a Deus. Limpos de coração, lá em Salmos 73, o versículo 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus pela chuva, Então, queridos, ter uma atitude em relação a Deus é você ter um coração limpo, um coração perdoador, um coração que agrada ao Senhor. E quando ele diz assim, nesse versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Talvez você esteja imaginando assim: mas ver a Deus, pastor? Como assim? Ver a Deus agora é pela fé, mas no futuro, em nome de Jesus, nós vamos ver Deus face a face. Mas isso é só aqueles que têm o coração puro, aquele que tem o coração voltado para o Senhor. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que promessa linda, queridos. Aquele que tiver o coração limpo, ele verá a Deus. É uma promessa para todos. Então, que nós venhamos entender essa atitude em relação a Deus. Além da gente vir para a igreja, além da gente frequentar uma célula, além da gente estar fazendo um discipulado, requer de mim e de você uma atitude que vem de dentro do nosso coração. Uma atitude, querido, que requer de mim e de você uma pureza, algo que o Senhor vai olhar para mim e para você e vai agradar os olhos do Senhor. E nós temos vivido tempos difíceis, como eu falei bem no início. Se a gente olhar para as coisas deste mundo, a gente perde as esperanças. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente fica atribulado. Mas, queridos, entenda que o próprio Jesus, ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. E eu e você também, nós podemos vencer essa tentação. Nós podemos ter essa atitude em relação a Deus, quando nós nos colocarmos diante dele e falar assim: eis-me aqui, Senhor, limpa o meu coração, perdoa, Senhor amado, os meus pecados, faça de mim um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher que ama o próximo, um homem ou uma mulher que pensa em atitude de si mesmo. Então nós temos que procurar viver isso todos os dias. E também, queridos, uma outra atitude que nós precisamos em relação ao mundo. Versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha que coisa tremenda. Então, querido, quando nós temos essa atitude em relação ao mundo, nós entendemos que nós temos que ser pacificadores, promover a paz entre Deus e o homem, através de Jesus Cristo, através do Evangelho, e promover a paz também entre homem e homem, que muitas vezes lá dentro da sua empresa, dentro da sua família, dentro da sua escola, pode acontecer algum momento ali de dificuldade, que as pessoas pode haver algum desentendimento. Você tem que ser esse pacificador, você tem que ser esse homem e mulher de Deus para fazer a diferença. E o pastor Adonai pregou aqui uma vez e falou que existem muitos crentes 007, que eles nunca aparecem. Tem pessoas, queridos, que fazem uma faculdade durante 4 anos e meio. A pessoa só vai saber que ele é cristão no final da formatura, quando ele faz ali o convite de formatura e ele agradece a Deus, coloca alguma mensagem. Aí desperta a curiosidade dos colegas, eles perguntam: mas você serve a Deus? Eu sirvo a Deus. Que diferença é essa que a gente está fazendo? Então nós temos que entender que para fazer essa diferença, ter essa atitude em relação ao mundo, nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ser pessoas que possam mesmo ter uma palavra de Deus para passar para aqueles que estão em dificuldades. E também quando ele fala de perseguidos, muitas vezes nós somos perseguidos por seguir a Deus. Essa perseguição, não se assuste, ela pode acontecer dentro da sua família. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro, que a pessoa às vezes decidiu por Jesus, e aí os pais chegaram para essa pessoa e falaram para ela: você decide, ou você serve esse Jesus, ou você deixa de ser meu filho. Isso é perseguição, querido, por causa do nome de Deus. Então não se assuste se você perder os seus amigos, entre aspas, né? Mas a igreja é uma igreja verdadeira, aquela igreja que te dá uma família, que te abençoa, uma família que vai estar junto com você a cada dia. Então, perseguidos é um sinal que você está servindo a Deus. Então, se você está sendo perseguido, creia que você vai ter uma grande recompensa. E o Novo Testamento sempre representa o cristão como alvo de possível perseguição. Olha para o Novo Testamento, olha para a Bíblia no geral. Os homens de Deus, mulheres de Deus, eles foram perseguidos por causa do nome do Senhor. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, não se preocupe. Olha o versículo 12 que diz para mim e para você: alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então todos foram perseguidos. Se você está passando por algum insulto, se você está passando por alguma perseguição, creia que Deus vai te dar algo muito melhor. Creia que Deus vai te recompensar, porque a palavra de Deus ela se cumpre a cada dia, queridos. E outra coisa, mais importante, se certificar que a perseguição não é resultado da própria obediência, e sim do fato de que você leva uma vida piedosa. Como tem sido a sua vida diante do Senhor? O que é levar essa vida piedosa, queridos? É sentir dor pelo nosso pecado, é olhar para dentro de mim, de você, olhar para dentro de nós e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me ajuda nas dificuldades que eu tenho. Falei aqui pela manhã, queridos, algo que tem afetado muito o povo de Deus, chama-se fofoca. E a fofoca só vai para frente quando você dá ênfase para ela. Quando alguém chegar para você para falar de alguém, corta. Se a pessoa não está perto, não vamos falar, meu irmão, minha irmã. Agora, se você quer falar, vamos chamar essa pessoa. Mas o que acontece? Quando a gente dá ênfase, quando a gente quer saber muitos detalhes, aí a gente começa a falar do irmão, a gente começa a perseguir o irmão. E às vezes, queridos, nós não conhecemos a pessoa. E alguém vem e fala para você daquela pessoa, coloca alguma coisa, e quando você vai conhecer aquela pessoa, você já está com aquela cisma. Queridos, peça a Deus para limpar isso do seu coração.
Se nós temos essa dificuldade, nós temos que pedir ao Senhor para mudar isso, para tirar isso do nosso coração. Eu confesso para vocês que antes de conhecer o Senhor, eu não confiava em ninguém. Para mim, todo mundo era perdido. Mas um dia, quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, eu deparei com um versículo que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Eu falei, está vendo? A palavra de Deus está falando para mim aí, ó. É verdade, nós não podemos confiar em ninguém. Mas nesse mesmo dia, o pastor pregou uma mensagem e ele disse que maldito o homem que não confia no homem. Está falando para mim primeiro. Então não tem que confiar nem em mim mesmo, queridos. Nós não sabemos a nossa reação. Comentei aqui pela manhã, um lugar que é bom para provar o crente é no trânsito. Que é ali que você vê se você é um crente verdadeiro. O cara te dá uma fechada, glória a Deus, abençoado. Será que é isso que você fala? Vai na paz, Jesus te ama. Será que é isso? Mas muitas vezes, querido, o velho homem, ele brota, o velho homem quer trazer algo de diferente. Então, queridos, que nós venhamos entender que nós devemos levar uma vida piedosa. Devemos nos alegrar quando somos perseguidos por causa de Jesus, porque temos a promessa do galardão. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado pelo nome de Jesus, não se preocupe, que no tempo certo, na hora certa, você vai receber a sua vitória, porque a promessa do Senhor é clara para mim e para você. Então, queridos, mediante a essas atitudes, eu quero falar de uma segunda coisa rapidinho que nós precisamos ser, mediante esse texto, ser diferentes. Mateus 5, do 13 ao 16, fala sobre isso, fala sobre o sal e a luz. Lá no versículo 13 diz assim, ó: vocês são o sal dessa terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Sal, queridos, a utilidade mais evidente do sal é a de conservar da corrupção. Ser sal para essa terra é você fazer a diferença. É as pessoas olhar para você e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Fazer a diferença, queridos, é quando você é convidado para visitar alguém e você vai em nome de Jesus e algo acontece diferente. Não tem como a gente fazer a diferença aqui dentro dessas quatro paredes. A gente ficar orando, clamando, eu creio que o Senhor pode fazer algo, mas muitas vezes fazer a diferença é você ir. Porque se você observar os evangelhos de Jesus, os evangelhos falam que indo ele curava, indo ele abençoava, indo havia salvação. Jesus não ficou parado, queridos. Então nós temos que entender que ser sal para essa terra é fazer a diferença. Nós, como cristãos, precisamos viver e manifestar essa verdadeira justiça, sendo sal, sendo a diferença nessa terra. Ao lermos as bem-aventuranças, observamos que mostram uma perspectiva radical, diferente daquela que o mundo nos oferece, diferente daquela do mundo ao nosso redor. Olha só, o mundo estimula o orgulho e não a humildade. O pastor Aldeir falou aqui pela manhã que muitas vezes nós queremos que nossos filhos estudem nas melhores escolas, que eles façam os melhores cursos, que eles sejam os melhores profissionais. Nada contra isso, mas será que nós estamos ensinando nossos filhos a ser um pregador da palavra? Ser um homem ou uma mulher de Deus, que verdadeiramente venha ser a diferença nessa terra, que venha fazer a diferença, que venha ser sal nessa terra? E aí outra coisa, o mundo incentiva o pecado, especialmente se for possível escapar impune. Não tem problema não, um copinho só, pode beber aí, rapaz. Seu pastor não está vendo, seu discipulador não está vendo. Uma dancinha só, não tem problema. Queridos, fuja dessas coisas, porque o cristão verdadeiro, ele anda de acordo com a palavra, ele não anda de acordo com as coisas deste mundo. O mundo está em guerra com Deus, enquanto Deus deseja reconciliá-los com Ele e recebê-los como filhos. O que o mundo tem para nos oferecer, queridos? Nada. Eu fico preocupado quando esses alunos vão para o UFV, né, que são bandejas e mais bandejas oferecidas ali. Mas se você realmente observar a palavra, se você realmente viver essa palavra, se você realmente for diferente, se você for sal, por onde você passar,
Deus vai te honrar, queridos. Nas pequenas coisas, Deus vai te honrar. Eu tenho observado isso em algumas situações. Às vezes as pessoas taxam a gente como quadrado, como Bíblia. Agora você ficou habitolado, você isso, você aquilo. Mas nos momentos difíceis, eles procuram a gente. Nos momentos difíceis, eles vão procurar você. Então seja a diferença nessa terra, seja sal. O mundo diz que você não deve aceitar desaforo. Jesus diz que devemos nos alegrar por ser perseguidos por causa dele. E aí tem muitas pessoas dentro das igrejas que falam isso. Eu não levo desaforo para casa. Comigo toma lá da cá. Mas Jesus ensinou isso, queridos. Os evangelhos ensinam isso para mim e para você? Não. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos à flor da pele. A gente está prestes a detonar as pessoas, então nós temos que vigiar, porque nós não podemos andar de acordo com o mundo, e sim de acordo com a palavra. E quando ele fala dessa luz, no versículo 14, ele diz: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Olha que coisa tremenda. Então, luz, onde a luz chega, a escuridão vai embora. Onde você chegar, queridos, o brilho de Jesus tem que estar em você. Eu contei aqui uma experiência do meu cunhado. Eu tenho 3 cunhados pastores, e um deles, é interessante, Deus usa cada um conforme o dom que ele deu, né? E o Marcelo, ele observa a natureza, e se ele for numa fazenda, ele começa a ver alguma coisa, e tudo que ele prega é de acordo com a natureza, é algo sobrenatural. E aí um dia ele falou sobre a lesma. Ele falou: nós temos que ser crente lesma. Eu falei: misericórdia, o que a lesma tem para oferecer para nós? Nada. Aí ele falou que a lesma, quando ela passa na parede, ela demora uma eternidade para passar de um lado para o outro, mas ela deixa um brilho. Vocês já observaram? Quem já viu isso aí? A maioria, glória a Deus. Então a lesma deixa um brilho na parede. E aí ele falou: será que você está deixando o brilho de Jesus por onde você passa? Se a Bíblia diz que nós somos sal para essa terra e luz para este mundo, que luz é essa que nós estamos refletindo, queridos? Quando as pessoas olham para mim e para você, será que realmente elas podem confiar em mim e você para falar algo? Porque tem pessoas, queridos, passando por dificuldades tremendas. Tem casais arrebentados, tem pessoas arrebentadas, mas muitas vezes não compartilham porque não confia na pessoa. Que sal é este, que luz é este que nós estamos sendo para este mundo? Então que nós venhamos fazer a diferença, que nós possamos ser essa luz. Nós temos a luz de Cristo em nós. Onde chegarmos, levamos a transformação, levamos a diferença. Uma coisa que eu falei aqui também pela manhã, algo que tem, para mim particularmente, eu tenho tido uma experiência muito tremenda, é nas visitas que a gente faz, queridos. Tem situações que nós enfrentamos que é só Jesus. E essa semana passada, fui visitar um moço, o qual alguns irmãos já visitaram esse moço no hospital, e ele falou assim: eu não quero saber desse Jesus, ele não dá nada para mim, é eu aqui na terra e ele lá no lugar dele lá, eu não quero nem saber. E eu cheguei para falar para aquele moço, orei uma semana, jejuei uma semana, e convidei um irmão para ir comigo. E quando eu cheguei para falar para aquele moço, ele já foi me tratando com 4 pedras na mão. Aí eu chamei ele pelo nome e falei para ele: você lembra de mim? Não te conheço não. Falei: 25 anos atrás, eu trabalhava no lugar tal, e você frequentava. Ah, você, Davi, quanto tempo, me abraçou. E ali, queridos, eu comecei a falar do amor de Deus para aquele homem. E ele chorou. E ele, no final, eu fiz o apelo, ele confessou Jesus. Mas eu creio, queridos, não é por mim. Como eu falei, nós não temos nada para falar para as pessoas. Mas eu creio que foi a palavra que ele já vem ouvindo no hospital, quando ele passou por uma enfermidade.
as pessoas pregando para ele, mas naquele momento que eu fui pregar para ele ali, mesmo aí com o coração duro, o coração dele já estava sendo preparado para ouvir a palavra. Então, queridos, para a gente ver essa transformação, para a gente fazer essa diferença, nós temos que estar em nome de Jesus. Porque se eu fosse ali em nome da Comunidade Batista da Paz, em nome do pastor Marcos, em nome de qualquer pessoa aqui da Bíblia, em nome de Paulo, nada iria acontecer. Mas quando nós vamos em nome de Jesus, quando essa luz brilha em mim e você, nós entendemos que algo vai acontecer de diferente, queridos. Então que nós venhamos entender isso. Precisamos deixar essa luz brilhar para que o mundo veja e glorifique a Deus. Não para a gente ser melhor do que ninguém, mas para que a glória de Deus se manifeste, para que o nome do Senhor seja glorificado. E concluindo, queridos, com o caráter transformados, teremos uma conduta transformada, viveremos a verdadeira justiça, e assim nossa vida e tudo que fizermos irá cumprir o propósito de glorificar o nome do Senhor, de glorificar a Deus. Eu não sei qual que é a sua situação hoje, eu não sei como que é o ambiente de trabalho que você frequenta, eu não sei como que é a sua faculdade, mas uma coisa eu tenho a dizer para você nessa noite: seja a diferença, faça a diferença no meio desse povo. Abra sua boca para falar desse evangelho, abra sua boca para glorificar o nome do Senhor, abra sua boca para falar que existe um Deus que transforma. Existe um Deus que entra na nossa casa e transforma a nossa casa. Existe um Deus que entra na nossa família e cura toda enfermidade, cura todo mal, cura toda depressão, todo mal que possa aparecer na nossa casa. Fale sobre isso, queridos. Faça a diferença onde você estiver. Tenha atitude de ser um homem e uma mulher de Deus nessa terra, para que o nome de Deus seja glorificado. Em nome de Jesus.